É possível distinguir a psicanálise de outras psicoterapias? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Será que a psicanálise é igual? Será que é tão diferente? Mas o que diferencia a psicanálise de quaisquer outras psicoterapias? Temos muitas: fenomenologia existencial, psicodrama, behaviorismo, terapia comportamental cognitiva, psicologia analítica lá do Jung. Poxa, não faltam. Mas nesse Nesse vídeo de hoje eu gostaria de me ater a isso exatamente. Bom, então o que diferencia a psicanálise de outras psicoterapias? É só o inconsciente? Primeira e óbvia resposta seria isso, claro, é o inconsciente, as outras pensam de outra maneira essa dimensão inconsciente, não importa, a questão aqui não é comparar, mas a questão assim é distinguir, é diferenciar. Quando Freud inventa a psicanálise lá atrás, ele já nos estudos sobre a histeria, né, uma paciente chamada Ana O diz para o Breuer, que era o analista dela, na época o médico, né, o senhor inventou uma cura pela palavra, uma limpeza de chaminé, talking cure. Né, então essa cura pela palavra define a psicanálise, que é por meio da palavra dita, da palavra ouvida, da palavra escutada, da palavra representada, até mesmo da palavra pensada, ocorre uma mudança, uma transformação na vida da pessoa. Então, um pouco mais à frente, o Freud define o tratamento psicanalítico como um grande tratamento anímico, ou seja, aquele tratamento que restitui o ânimo da pessoa. Ânimo vem de ânimos, de alma, né, em grego, latim, sei lá, arcaico, não importa, e esse termo ânimo na língua portuguesa é muito frequentemente usado, né? Estou desanimado, ou estou tão animado. Então a psicanálise seria um tratamento para restituir o ânimo. E eu, por todos esses anos, décadas já de prática clínica, posso afirmar, é isso mesmo. Quando a pessoa me procura, ela está meio para baixo, ela não está muito bem. E se o tratamento anda, se a coisa caminha, se a pessoa se envolve, se tem uma boa ligação, a tendência é a pessoa transformar a própria vida e ficar mais animada, e a partir desse ânimo ela proceder mudanças na vida dela, ir atrás do que ela quer, deixar para trás o que ela não quer, mudar relações com as pessoas. De fato, tenho quase 30 anos de prática clínica e posso afirmar que isso é uma verdade. Bom, mas como que isso se dá, né? Isso também pode se dar nas outras psicoterapias, verdade? A questão é uma só. Quando você procura um psicanalista, ele te faz uma pergunta inicial, eu faço e meus colegas também: o que te traz aqui? Por que você veio aqui? Ah, eu vim aqui por causa disso, por causa daquilo, tal. Me conta um pouco, me fala um pouco disso, me fala de você, como é que é isso, por que você acha que isso ocorre, por que não ocorre, me conta mais. E a pessoa vai, semana após semana, colocando em palavras esse mal-estar que a aflige, mas que ela não consegue se livrar, não consegue avançar. Quando ela começa toda semana a pôr em palavras, a gente diz pôr a palavra em marcha, algo começa sutilmente a mudar. Porque muitas vezes ela tem um excesso de energia, ou tecnicamente falando, um excesso de libido fixado em alguma coisa, um ideal, uma ideia, uma pessoa, uma situação. E quando ela vai falando, isso por si só começa, via de regra, né, usualmente começa a se esvaziar. E aí começam a surgir outras coisas. Nossa, falei tanta coisa. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, Leandro, mas como que é isso? E o analista vai puxando, mas fala mais, conta um pouco. Interessante isso. Você nunca tinha pensado nisso? Puxa, mas olha que coisa. Talvez A tenha ligação com B, B tenha ligação com A. Você nunca pensou nisso? Que coisa curiosa. Ou seja, nesse interjogo de palavras, uma análise se inicia. A principal diferença da análise com outras psicoterapias é que a psicanálise aposta todas as fichas num fenômeno chamado transferência, ou seja, eu transfiro para o analista um papel de um personagem, via de regra um papel bem arcaico, bem antigo da minha vida, pai, mãe, eu deposito no analista e me relaciono com esse personagem nele, no analista. E o analista, claro, vai manejando também para que a coisa possa se explicitar. Com o tempo, o paciente se dá conta: pô, mas você não é meu pai, mas você não é minha mãe, mas minha mãe fazia isso comigo, eu fazia isso com a minha mãe, fazia isso com meu pai, ou com meu irmão, ou com a minha avó, não importa. Ele começa a entender que ele repete coisas. Então o Freud tem até um texto muito importante chamado Recordar, Repetir, Elaborar, que ele fala da compulsão à repetição.
Então essa compulsão à repetição, que tem suas raízes lá atrás, provavelmente na nossa infância, ela de alguma maneira atravessa a nossa existência e a gente fica à mercê dessas repetições, se queixando e, via de regra, extraindo um prazer muitas vezes masoquista dessa repetição. Então, comparativamente agora com as outras psicoterapias, não que o sujeito não vá falar disso, não vá trazer isso, é óbvio, mas talvez a abordagem, o olhar, a concepção de outras psicoterapias com essa questão não seja tão intenso como a psicanálise, porque a gente diz, essa repetição tem uma parte consciente, que o sujeito sabe, se queixa, mas tem uma parte fundamentalmente inconsciente. Vou dar um exemplo. Uma mulher que só escolhe homens, sei lá, complicados, difíceis, que a fazem sofrer. Ela pode estar identificada a uma mãe que ela achava uma sofredora junto ao pai, e ela diz, preciso me manter identificada, preciso sofrer como a minha mãe. E ela repete esse sofrimento. Isso pode dar consequências horríveis. Putz, posso afirmar isso. Pode se relacionar com homens violentos, enfim, pode sofrer consequências psíquicas, até mesmo físicas, porque ela precisa escolher homens que a façam sofrer. E ela vai se queixar disso, eu só me relaciono com um homem que me faz sofrer. Durante uma análise, ela vai entender que inconscientemente, de alguma maneira, ela gerou esse tipo de coisa e o analista vai dizer, ué, mas por que você não pode fazer algo diferente? Por que você não pode escolher um homem diferente? Mas e a minha mãe sofredora? É a sua mãe com o marido dela. Foi ela que escolheu aquele marido, não você. Você não precisa ficar identificado a sua mãe para sempre. Esse é um belo exemplo de você ter uma concepção, uma leitura psicanalítica do fenômeno e intervir em certos pontos cardeais que fazem essa pessoa repetir. Então a ideia de uma análise é parar de repetir, criar algo novo. Só que o novo gera resistência. Então ela se relacionar com um homem que a trate bem, por exemplo, é algo totalmente novo para ela. Precisa ver se ela aguenta, precisa ver se ela banca ou se ela volta para o sofrimento, volta para a repetição. Então essa é uma diferença fundamental entre a psicanálise e outras psicoterapias, que é a intervenção em certos pontos nodais, certos pontos cardeais da vida da pessoa, a partir da nossa leitura de que tem uma divisão entre consciente e inconsciente. A pessoa, de alguma maneira, aos poucos, precisa saber sobre isso. Depois precisa ver o que ela vai fazer com esse saber, mas numa análise você consegue um saber. Uma outra diferença fundamental é que, por exemplo, o psicanalista ele não tem boas intenções com o paciente. Eu quero o seu bem, eu quero que você melhore. Tá longe disso. Acredite em você, você é um moço bom, forte, bonito, uma moça boa, forte, bonita. A gente não vai por esse caminho. A gente vai no caminho de uma implicação, de uma responsabilização subjetiva do sujeito frente às coisas da vida. Por que você se manteve nessa situação? O mundo está cheio de coisas que são questionáveis, mas por que você se mantém? Por que você não fez nada? Por que você não agiu? E quando agiu, por que você preferiu retornar, preferiu regressar, preferiu regredir? Com isso, é interessante, né? A minha prática cotidiana mostra isso. As pessoas passam a se escutar mais, a se repensar. Puxa vida, mas eu nunca tinha pensado nisso. E às vezes começa a fazer mudanças, vem novidades, aí as pessoas gostam, então significa que essa análise está acontecendo, ou seja, ela está se apropriando de uma certa dimensão inconsciente que coordenava a vida dela, ela está mudando essa coordenação da vida, está tomando a vida nas próprias mãos. O inconsciente vai sempre existir, vai existir até o dia que ela morrer, assim como de todos nós, mas a questão é, a gente já não fica mais tão à mercê. A gente começa a se responsabilizar. Poxa vida, fiquei a vida inteira fazendo isso, mas também com isso eu tinha um ganho, eu era um coitado, eu era um bom menino, enfim, eu era um ser exemplar, né? Um ser admirável. E depois a gente vê que certas coisas são tolices. O tempo vai passando, a maturidade vai chegando e a gente vai se repensando, vai fazendo um balanço da própria vida. Então a gente faz análise para desatar certos nós psíquicos que tem dentro da gente. Talvez a gente mesmo deu esses nós, alguns a própria vida também dá, mas a gente começa a desatar e a vida vai ficando um pouco mais fácil. E aí é engraçado, né? A gente espera que depois de uma análise o sujeito tenha entusiasmo para ir em busca do que ele quer. Primeiro ele precisa saber o que ele não quer, mas depois que ele souber o que ele quer, ele precisa avançar. E ao avançar ele vai entender
que a análise foi de fato um tratamento anímico, porque ele ficou animado, entusiasmado a poder proceder mudanças na própria vida. Às vezes tem que mudar relações, se afastar de certas pessoas, se afastar de certas coisas, amar e trabalhar de outro jeito. Então, de fato, é uma mudança na confecção, na escrita do seu livro, do livro que é a sua vida. Talvez outras psicoterapias, cada qual ao seu jeito, também tenham esse tipo de aspiração, mas para a psicanálise é uma questão ética, não é uma questão nem de comportamento, nem de valorização egóica, não é isso, o mundo já está cheio. A psicanálise, a questão ética da psicanálise é o que você faz com a sua verdade mais íntima, né? Porque quando você faz análise, você vai chegando cada vez mais perto dela, né? Nesse sentido, a gente faz análise não para ser um ser humano melhor, mas para ser um ser humano diferente. Esse ser humano diferente que vai surgindo, ele tem que coincidir com a verdade mais íntima de cada um. E aí, eu sempre digo, o ser humano é bobo, ele sabe o que é bom. Então, a psicanálise como tratamento, uma possibilidade muito interessante para quem tem coragem.